Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta sexta-feira, 16 de maio de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No tempo, a gente ainda vai acompanhar um dia de chuva mais forte e intensa na região norte do Brasil. Além disso, continua chovendo também no litoral da região nordeste. Lembrando que nós temos um alerta desse volume acumulado de chuvas de até 100 milímetros também lá no litoral do Nordeste até o próximo domingo. A gente vai detalhar essas informações daqui a pouquinho. E a notícia de hoje é que o Ministério da Agricultura confirmou o primeiro caso de gripe aviária aqui no Brasil em uma granja comercial. Inclusive, a China já se manifestou, né, e suspendeu a compra de carne de frango aqui do país. Ao longo dessa edição, a gente vai trazer mais detalhes também a respeito dessa situação. Mas para a gente começar muito bem a edição de hoje, já que nós falamos também de clima, nós já vamos para São Paulo conversar com Sérgio Braga. Sérgio, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo à edição do Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira e conta pra gente como é que tá o clima aí em São Paulo. Alternando madrugadas frias com dia com temperatura agradável, ou seja, muito frio durante a madrugada, e isso já é esperado para esse período do ano. Nesse momento, aqui na capital paulista, céu aberto, 22 graus, e a temperatura está subindo um pouquinho, não deve passar dos 25 graus. Tanto é que a própria Folha de São Paulo destaca hoje que São Paulo vai ter dias seguidos de céu aberto, temperatura em elevação durante o dia. No finalzinho tem aquela nebulosidade, assim como no início da manhã, mas a temperatura nesse momento está bem agradável. É aquilo lá, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. É isso que a gente vai com o clima aqui em São Paulo também. Fernanda? É o que a gente costuma chamar aqui no interior de efeito cebola, viu, Sérgio Braga? Sai de casa todo encapotado, cheio de blusa e ao longo do dia vai tirando essas camadas também. Mas obrigada, daqui a pouquinho você volta conosco, porque a edição de hoje está só começando e para começar muito bem, a gente já chama a nossa bandeira aqui, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, e com essa mensagem que nós aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro, com a sua força produtor rural. Agora sim, Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira está começando. E nós já vamos acompanhar os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje, começando então com Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Sextou, sexta-feira, João Batista. Tá passeando por onde? Estamos aqui em Antônio Linto hoje, nessa sexta-feira, e o Mercadão rodando, mas rodando calmo. Chicago hoje está meio na estabilidade, não sabe que rumo vai tomar. Mas na calmaria. Aparentemente já parou de cair, tem que corrigir um pouco depois aí para cima. Mercado brasileiro, poucos negócios. Mercado de Porto aí está segurando as posições. Dia de dólar aí também ajudando a segurar os indicativos. Negócios poucos. E hoje é dia de milho. Mercadão do milho só de olho na safrinha. Em poucos dias tem colher de safrinha. E arroz, aparentemente arroz bateu no fundo. Já já vamos comentar aí a super safra, Conab, o que vem de números, o que foi a safra
feijão, calmaria também no mercado, mas é demanda. Agora o pessoal esperando demanda de arroz e feijão. Até daqui a pouco no Tempo e Dinheiro de Antônio Linto. Dia bonito por aqui, ó, passarinhada. E vamos ao nosso destaque que está indicando chuva forte ali no leste e nordeste. Já teve, né? Região ali de Recife e outras capitais do Nordeste. E o vazio normal de chuva no centro do país. Detalhes na previsão. Na pecuária, o mercado segue atento às negociações, à pressão da indústria por cotações menores. Mas o que o CPE apurou nesta sexta-feira é que houve uma certa estabilidade nos preços, por volta de R$ 300 arroba aqui em São Paulo. Para os próximos dias, fica a dúvida se haverá maior disponibilidade ou menor oferta de animais por parte da indústria e, lógico, por parte dos pecuaristas que estão aguardando preços pelo menos estáveis, até mesmo uma reação no mercado. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o mercado de pecuária nesta sexta-feira, Fernanda. E eu já vou voltar com o Sérgio Braga para a gente fazer o nosso tradicional giro das cotações aqui, saber como é que estão os mercados no pregão dessa sexta-feira, como é que a gente está caminhando para encerrar essa semana também, né, Sérgio? Exatamente isso demonstra uma sexta-feira típica de negócios se posicionando para o final da semana, né? Lá na Bolsa de Chicago, também na Bolsa de Nova York, nós vamos observar primeiro a soja que vem com ligeira alta de 0,19% a $10,53. Tanto soja quanto petróleo são as duas únicas commodities que apresentam alta nesse momento. As demais, todas elas do lado negativo em queda. Repetindo, soja a $10,52,75, 0,17 de alta, recua o milho 0,70, $4,44,87. Trigo a $5,24,10, 1,48 de queda. Café negociado a 368,53, $3,68,53, queda de 1,73%. Em Nova York e Londres, não aparece na tela, mas o café também segue em queda de 1,77% a $4.877 por tonelada. Esse é o café robusta. Açúcar em Nova York é 17,45, queda de 1,25%. Algodão, 64,90, queda de 0,81%. Petróleo, alta de 1,12% a $62,31 barril, oscilando bastante nessa casa, né? Dos 60, 61, $62, tem oscilado bastante o petróleo, bem sensível também às informações do mercado político, também da economia global. O ouro hoje recua 1,29% a $3.184,26. Vamos acompanhar agora também, mais uma vez, o mercado cambial. Aliás, a primeira vez, né, a primeira exibição do dólar nesse momento, a R$ 5,68 mais 25, estável, R$ 5,68 mais 25. E o índice Bovespa, Gleidson, está aí 1% de queda, 137.870 pontos. Mais uma vez, soja em Chicago, ligeira alta, 0,13% agora, $10,52,38. Café em Nova York cai 1,76%, amplia a queda para 1,77 agora, o julho a 368,35. Quanto ao mercado do boi gordo, sexta-feira típica de poucos negócios, porque a pressão tem sido grande sobre as cotações do mercado futuro e também no mercado físico. As cotações lá na B3 nesse momento seguem mais um dia no lado negativo, bate os R$ 300 mais 50 maio, 0,74% de queda. Junho, 313,40, 0,56 de queda. Julho, 312,30, 0,43 de queda. Agosto, 315,50. Olha só a diferença entre maio e o agosto, de R$ 15 por arroba. Tem que observar também essa diferença lá para o pico para o período de entre safra, R$ 15 de diferença por arroba a mais para o agosto. Mercado físico hoje, 10 entre 32 praças pesquisadas pela Scott, em queda, São Paulo, Barreto, Araçatuba, 306,50 na praça, o boi comum já descontado a prazo, Dourados, 295,50, Sudeste do MT, R$ 300,50, Noroeste do Paraná, 303,50. Daqui a pouco mais informações, tem Isabela Zavati, direto do CPEA, e mais detalhes do mercado nesta sexta-feira. Sextou, Fernanda.
Sextou, Sérgio Braga. E a gente dá continuidade à edição dessa sexta-feira com o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. E tem um recadinho especial do João Batista Olive para você. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. Reforçando então o convite do João Batista Olive, número na tela, é só enviar uma mensagem para o 199-9813-2915. São 7 dias grátis para vocês participarem conosco e, claro, terem acesso a todas essas informações exclusivas em relação a clima. A gente tem informações também e tendências dos mercados, as cotações em tempo real e também os valores dos prêmios atualizados. Tudo isso para que você realmente seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Número na tela de novo, envie uma mensagem para o 199-9813-2915. Nós estamos esperando vocês também no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, e agora nós vamos ao nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas também e em outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Ministério da Agricultura e Pecuária confirma primeiro foco de gripe aviária em granja comercial de Monte Negro, no Rio Grande do Sul. O mapa alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e ovos. Frango CPEA, competitividade sobe frente à carne suína, mas cai para a bovina. Ovos CPEA, fraca demanda pressiona cotações. Citros CPEA, maior safra 25-26 pode ajudar na retomada dos estoques. Suínos CPEA, preços médios do suíno vivo e da carne suína apresentaram leve queda em abril. E nós também estamos acompanhando de perto as informações de política e economia aqui do Brasil e do mundo todo, e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Na CNN, Rússia e Ucrânia se reúnem diretamente pela primeira vez em 3 anos. Também da CNN, governo confirma primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul. Da revista Exame, China suspende a importação de carne de frango do Brasil após caso de gripe aviária. Do jornal o Globo, Marfrig e BRF, dona da Sadia e Perdigão, anunciam fusão e formam gigante de proteína animal. Da Folha de São Paulo, diplomacia brasileira. Governo federal levou pelo menos 120 pessoas em viagens de Lula à Rússia e à China. Do UOL, assinado pelo Jamil Chad. Governo Trump avalia sanção contra Moraes, mas alerta para alto risco. Da revista Oeste, governo Lula promove apagão de dados sobre convênios e emendas. Da Folha Destra, TCU suspende licitação de 152 milhões de reais do Ministério da Cultura por suspeita de irregularidades. Da Folha de São Paulo, solicitações de reembolso ao INSS passam de 1 milhão de usuários no segundo dia. Do jornal o Globo, contribuição compulsória. Aposentados são descontados sem saber e sindicatos faturam milhões.
da CNN. A associação campeã em descontos teve salto de 270 milhões de reais em 5 anos. E do Poder 360. Governo vê derrota em barrar CPI do INSS e quer Tabata na relatoria. Inclusive, sobre essa questão da fraude lá no INSS, nós temos agora editorial do João Batista Olive. Pois bem, Fernanda, nosso assunto continua sendo a roubança do INSS. Ontem nós entramos dizendo que tinha 500 mil já de pessoas reclamando que foram descontados ilegalmente. Agora, novos números, a gente tinha alertado que dia a dia os números iriam aparecer. Ontem surgiram mais 1 milhão, portanto 1 milhão de pessoas por dia estão entrando nessa rede de reclamação, denunciando essa roubança que afeta injustificadamente, cruelmente, os aposentados. Ponto. Agora, claro, vem a operação abafa do governo Lula. Eles não querem a CPI do INSS, mas como já está dado como certo que ela vai ser criada, até porque já tem maioria de senadores assinando a proposta da CPI no Senado e principalmente na Câmara dos Deputados, o governo, claro, já disse que seria inevitável a CPI. Aí como é que faz para abafar agora a CPI? Vão colocar a deputada Tabata Amaral de São Paulo como relatora. Ela é do mesmo partido do Alckmin, um partido que apoia o governo, e como relatora, ela, claro, vai comandar a CPI e vai engavetar a CPI, ou seja, vai cozinhar a CPI de modo que haveria uma operação abafa, os assuntos sairiam das manchetes e isso tudo seria, sabe, transferido para outros momentos, e os aposentados não vão ver a cor do dinheiro, infelizmente. Essa é a realidade, é contra isso que nós temos que nos levantar e ficar firmes. Precisamos saber a origem, né, quem causou e as consequências. Lembrando, temos aqui uma manchete mostrando que tudo já foi denunciado em 2010. Quem era o presidente em 2010? O Lula, e a Dilma ganhou exatamente em 2010, ou seja, desde 2010 esse assunto foi identificado, notificado e nada foi feito. Precisamos continuar atentos para que não haja, né, essa operação abafa na CPI e que todos saibam realmente quem, onde e quando começou essa roubança. Esse é o nosso assunto, Fernanda, e vamos em frente. Tempo e dinheiro na defesa do agro. Vamos em frente, João Batista Olive. Inclusive, nós temos agora um vídeo do presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santin, falando sobre essa questão, primeiro foco de gripe aviária aqui no Brasil, e é isso que a gente vai acompanhar agora. O BPA está acompanhando com muita atenção esse caso, primeiro caso de influenza aviária em aves comerciais e reprodutoras no estado do Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura já estão agindo, já fizeram um raio de contenção para que esse surto fique somente restrito àquela propriedade. Já fizemos os contatos com o Carlos Fávero, os secretários que estão trabalhando denodadamente para ser transparentes e enfrentar esse episódio de acordo com as regras da Organização Mundial de Saúde Animal. Também temos trabalhado com nossas empresas e nossos clientes no sentido de levar aos consumidores brasileiros a mensagem de que essa é uma doença exclusivamente das aves. Não se transmite pelo consumo da carne de frango. Isso pode deixar tranquilidade para os nossos consumidores. E claro que a gente vai seguir monitorando aqui, acompanhando de perto todas essas informações. Bom, mas aqui é tempo e dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Primeiro destaque de hoje, já da revista Isto É, falando de previsão do tempo. Tempestades atingem 2 regiões do país nesta sexta-feira. A gente continua com o alerta do INMET, então, para chuva forte no norte e também na região nordeste, que deverão ser as regiões mais afetadas por essas chuvas, reforçando o que a gente já falou aqui ao longo dessa semana, principalmente na região nordeste. Nós temos esse alerta para Natal, Recife, Salvador, onde
onde esse volume de chuva acumulado até domingo pode superar 100 milímetros. Então a gente está de olho também nessas informações. Enquanto isso, nós temos a Metsul falando de calor fora de época aumenta no sul, no centro-oeste e também no sudeste do Brasil. E ainda destacando, segunda metade do mês de maio começa com esse calor fora de época em vários estados, como a gente está vendo aí também nessa imagem e esse destaque da Metsul também para essa sexta-feira. Além disso, nós temos também um outro destaque da Metsul falando como é que será o clima. Na segunda quinzena do mês de maio, nós já temos algumas informações. Não teremos volumes significativos de chuvas, principalmente no sudeste e no centro-oeste, mas o que a gente pode destacar é que isso é comum, principalmente para essa época do ano, que marca então a transição da estação chuvosa, o verão, para a seca, que é esse período do inverno, com redução então de precipitação, especialmente na faixa central do Brasil. Enquanto isso, na região norte do Brasil e também no litoral da região nordeste, a gente vai seguir acompanhando essas chuvas. Além disso, nós temos informações lá do Notícias Agrícolas a respeito do clima, já na tela para vocês, falando de chuvas volumosas no litoral da região nordeste, devem se estender até pelo menos terça-feira. Cenário requer bastante atenção devido aos volumes acumulados também nesse período, então reforçando o que a gente já vem falando aqui no Tempo e Dinheiro ao longo dessa semana. E agora a gente vai ver como é que estão as chuvas no Brasil nesse momento, que são as imagens de satélite, informações do NOAA. Nós temos esse maior volume de chuva concentrado ainda na região norte do Brasil, litoral da região nordeste também segue com essa chuva e a gente vê alguma chuva também lá no estado do Rio Grande do Sul. E, além disso, a gente vai acompanhar agora as chuvas para os próximos dias aqui no Brasil. Chuvas previstas para o Brasil do dia 17 ao dia 23 de maio e a gente vai acompanhar sábado com chuvas ainda no litoral da região nordeste, destaque para Salvador lá na Bahia e nós também teremos chuvas na região norte do Brasil. A partir do domingo, nós temos a chegada de uma nova frente fria para o sul do Brasil que irá trazer chuvas para o Rio Grande do Sul e também para algumas localidades do estado de Santa Catarina. A partir de terça-feira, dia 20, esse volume de chuvas no sul do Brasil será maior. A gente acompanha ali ainda chuvas também na região norte do Brasil. No litoral da região nordeste continua chovendo e na faixa central do Brasil a gente vai ter uma semana de nada de chuva, pelo menos é isso que está indicando a previsão climática. Quinta-feira e sexta-feira, dia 22 e 23 de maio, nós ainda vamos acompanhar chuvas sobre o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também algumas localidades do estado do Paraná. E claro que para complementar essas informações, nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. No Brasil Central, toda essa grande área aqui que pega boa parte do Sudeste, Centro-Oeste, parte do Nordeste e Sul do Norte e o Tocantins, toda essa região aqui está entrando naquele período em que vai ser muito comum os mapas do Brasil de agora até final de setembro, esse vazio de chuva nessa área. É o início da estação seca na área central do país. As chuvas agora vão ser quase que rotineiras, mais fortes aqui ao norte, ao leste e ao sul. Aqui no Rio Grande do Sul a chuva começa a chegar agora domingo, segunda-feira, com uma frente fria que vai se deslocar lentamente, trazendo chuva. Santa Catarina e Paraná, pouca chance no domingo, alguma coisinha na segunda e de terça-feira para frente. E aqui no litoral do Nordeste, chuva forte, principalmente aqui, entre João Pessoa, Recife, Maceió, principalmente o litoral de Pernambuco, pode ter chuva forte nessa semana. Já teve registro de mais de 150, 200 milímetros de chuva em algumas áreas aqui de Recife. Então toda essa região aqui pode ter chuva forte, tanto hoje quanto no decorrer do fim de semana e início da próxima semana. Nos próximos 5 dias, passa dos 150, 180 milímetros de chuva nessa região aqui. A boa notícia é que avança para o Agreste e o início do semiárido de Pernambuco, até Campina Grande, aqui no Agreste de Paraíba, litoral do Elefantinho
e boa parte aqui da Cealba e litoral da Bahia. Também alguma chuva aqui no norte e do nordeste. Quando chega os 15 dias, nós temos o quê? Boa chuva aqui no norte do país, como de praxe, até ainda pegando aqui o Acre e um pedaço do Rondônia. Aqui no centro-oeste, essas chuvas aqui pode ser alguma coisinha, de repente, ali na terça, ou quarta, ou quinta-feira, que a frente fria vai chegar, pega aqui o Mato Grosso do Sul, a parte oeste e sul do Mato Grosso do Sul, provavelmente ali na quarta, quinta-feira. Paraná e Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, aumenta a chuva no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um pouco no Paraná. Na parte de divisa que São Paulo ainda fica devendo, mas tem alguma chuvinha. São Paulo, uma frente fria que vai passar, deve ser lá no final da próxima semana, alguma chuva perdida pelo interior do estado, Rio Mineiro, sul de Minas, mas aqui no litoral, onde chove um pouco mais. Sul do Goiás também, Mato Grosso, pouca chuva. Essa parte aqui não tem muita diferença não nos próximos dias. E aqui nessa parte do Nordeste, nós temos muita chuva aqui, entre João Pessoa, Recife e Maceió. Uma boa parte vai se concentrar agora nos próximos 5, 7, 8 dias. Então pode ter transtornos em João Pessoa, Recife, Maceió, pequena chance em Natal e pequena chance em Aracaju e Salvador. Mas a boa notícia é que toda essa área leste da Bahia tem uma boa chuva, toda a Cealba, o centro-leste de Pernambuco, até a Paraíba e Rio Grande do Norte também, mas principalmente a região do Agreste aqui, que tanto precisa também. E no norte, as chuvas normais da época. A anomalia a gente vê direitinho, Grande parte do país fica de normal abaixo da média, mais abaixo aqui no Amazonas e Pará e Paraná. Acima aqui nesse canto do Nordeste, principalmente aqui, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, a região da Alagoas e não tanto Sergipe, mas mais aqui, Maceió, Recife e João Pessoa, bem acima do normal. E aqui no sul, um pouco melhor no Rio Grande do Sul e mais aqui no Paraguai, Argentina e Uruguai. Na temperatura, vamos ter calor agora no centro-sul, de hoje até terça ou quarta, já começa a entrar frio aqui na Argentina e fica mais frio aqui nessa parte do país. Inclusive hoje teve locais aqui de Minas, não na área da Mantiqueira, mas as áreas não tão altas, como a região de Juiz de Fora, com 8, 10 graus, na Serra do Rio. Então vai fazer frio aqui em Minas, Goiás também, na Bahia, claro que frio proporcional para a região. E aqui fica quente, não aquele calor exagerado. Máximas aí de 25, 30, mínimas de 10, 15. Tivemos geada fraca hoje aqui na região de São Joaquim, deu 3 graus de mínima nas áreas de baixadas. Enfim, tivemos aí temperaturas baixas aqui na região sul, mas de tarde esquenta. Aqui vai cair a temperatura quando chegar ali na semana que vem, com a frente fria avançando, vamos ter uma queda maior da temperatura, provavelmente quarta, quinta no Rio Grande do Sul, quarta, quinta à noite em Santa Catarina, quinta, sexta no Paraná, depois avança para o Mato Grosso do Sul e Sudeste. Então, de vez em quando coloca um frio mais forte, menos forte, mas algum frio mais significativo chega na segunda parte da próxima semana. Esse fim de semana é agradável no sul. Friozinho de manhã cedo, calor à tarde, não exagerado. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, acompanha o nosso canal e o Tempo e Dinheiro. Voltamos na segunda. Muito obrigada, Coutinho. Bom, só para a gente reforçar algumas informações aqui, faixa central do Brasil segue com pouca chuva, né? Mas como o Coutinho reforçou, é normal nesse período de transição da estação chuvosa para a seca, então tá tudo dentro da normalidade nesse sentido. Chuvas vão continuar ainda na região norte, também no litoral da região nordeste nós temos chuvas também para o sul do país. Enquanto isso, quando a gente fala de temperaturas no centro-sul do Brasil, a gente vai realmente se confirma essas temperaturas mais altas e esse calor até ali entre terça e quarta-feira. No final da próxima semana, esse cenário deve mudar com a chegada de uma nova frente fria. E uma outra coisa também interessante, Coutinho mostrando pra gente aqui ali em Minas Gerais e também na região nordeste, nesse instante, nos próximos dias, nós teremos temperaturas mais amenas também para essas regiões, aí para a gente ficar de olho. Bom, importante a gente reforçar que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história.
Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. E agora sim, participação de vocês aqui conosco, olhando os comentários na nossa transmissão do YouTube. Nós temos o Clélio Montini falando boa tarde a todos. Tempo bom, 25 graus. Tenham todos um bom final de semana, vamos em frente. E o Clélio, que está lá na região de São Miguel do Iguaçu, lá no estado do Paraná. A Fabiana também sempre conosco, falando boa tarde a todos do agro. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, nesse momento 24 graus, sol entre nuvens e bom final de semana com saúde e paz para todos nós. O Delmar está participando conosco também, falando boa tarde. E o Miguel Zonzin Neto, falando boa tarde a todos. Tempo nublado, nuvens de frio, mas nada de chuva até esse momento. Muito obrigada pela participação de todos vocês e podem continuar também enviando a sua mensagem, que eu vou ficar de olho aqui no nosso chat também. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, mas nós voltamos na sequência com as informações do mercado da soja e do mercado do milho. E além disso, sexta-feira, né, o nosso tradicional sextou com informações do mercado do arroz e também do feijão com Vlamir Brandalize. Então é um instante só. Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora: entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.
Estamos de volta com Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, 16 de maio de 2025. Antes de chamar a Vlamir Brandalize, vamos mostrar os preços. A gente já tem o nosso primeiro vencimento aqui, ó, a referência lá na Bolsa de Chicago. O julho 25 a 10,50, mercado caindo 0,07% nesse instante. Temos todos os vencimentos ali também para compartilhar com vocês. O julho, então, a 10,51, caindo 0,25%. A gente tem o agosto a 10,48, o setembro a 10,31,50, o novembro a 10,37,50 também. Mercado ali trabalhando as posições mais longas, trabalhando em campo positivo. Vamos ver também aqui na Bolsa Brasileira B3, julho 25 a 23,22, caindo 0,13%. O agosto a 23,20, subindo 0,65%, e o setembro nós não temos essa referência. Eu já quero chamar aqui a nossa vinheta das notícias da soja com Vlamir Brandalize, um oferecimento da Copavel, porque tem muita coisa para a gente falar a partir de agora. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor, direto de Antônio Olinto hoje, é isso, Vlamir? Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Hoje estamos em Antônio Olinto, vamos falar aí do Mercadão da Soja, semana calma, né? Começou bonito e tá encerrando na calmaria, né? Isso. Que nem você falou ontem, não saem os negócios, quando você tá falando o mercado não sobe, né? E o João foge. Exatamente, né, Vlamir? Ontem eu falei isso aqui para o senhor, dividi com a nossa audiência também. Eu falei, olha, quando o João Batista Olive não conversa com o Vlamir Brandalize, o mercado ou ele cai, igual estava caindo ontem, ou ele fica andando de lado. Mas, Vlamir, vamos começar a nossa análise, então. Olhando para Chicago, vou até pedir para o Gleidson colocar de novo os preços aqui para gente. Estamos encerrando uma semana que foi bastante movimentada, né? Início da semana, aquelas informações a respeito de acordo entre China e Estados Unidos, aí depois relatório do SDA, e ontem mercado caindo bastante, liquidando parte dessas posições. Mudou alguma coisa, Vlamir? Como é que a gente está encerrando essa semana? Olha, Fernanda, dá para dizer que é uma semana que, mesmo com todas essas notícias negativas que tivemos ontem aí com relação à questão do petróleo em queda livre, né, que acabou prejudicando a soja, a boa notícia é que a soja ali em Chicago, no setembro, ela está trabalhando acima de 10,30. Semana passada ela estava com suporte 10,20. Então ela começou a semana trabalhando lá na segunda-feira, quebrando 10,50 de suporte, né? Isso foi muito bom e o mercado esperava que andasse melhor se tivesse negócio com a China. Não teve negócio ainda com a China comentados. Mas hoje, acima de 10,30, isso é importante para o mercado para fechar a semana, porque provavelmente na semana que vem tem negócios com a China e Estados Unidos, e aí o mercado pode voltar a olhar aí os 10,50 no setembro, porque nos longos e no próprio julho aí já está no 10,50 novamente, né? Então existe esse fundamento para trabalhar acima, porque as notícias negativas todas já passaram a semana, agora deve vir alguma coisa positiva aí na semana que vem. Pode ser que a gente tenha a participação da China nos negócios na próxima semana, que pode dar uma movimentada nesse mercado, então, Vlamir? É bem possível e ajudar um pouco. Que nem hoje o mercado poderia estar numa alta maior já, ele tinha argumento para isso, mas o dólar hoje em alta aqui no Brasil, ele está servindo para limitar o ganho lá em Chicago, porque falta outras notícias para dar fôlego, né? O dólar de manhã ele estava em alta, agora ele já veio a neutralidade. É possível que agora à tarde até Chicago consiga colocar um pouquinho mais de ganho aí, justamente porque o dólar que estava 0,3%, 0,4% de alta de manhã e agora está na neutralidade, ele possa servir de argumento para a soja subir 4 a 7 pontos agora na parte da tarde, porque é final de semana, capaz do pessoal se proteger aí mais do lado de cima do que do lado de baixo, porque o mercado já ficou barato de novo, né, Fernanda? Ô, Vlamir, e aqui no Brasil, a gente está encerrando a semana também com um pouco mais de calmaria? Olha, o mercado de Porto até melhorou hoje, né? O mercado de Porto hoje está nos números, vamos dizer assim, na média, melhor que a média que veio desde o começo do mês.
Só para a gente ter uma ideia, o julho aí tá de 138 a 140 nos portos, e o agosto de 141 a 142. Se a gente olhar o mês passado, essas posições era 137 aí no agosto, era 134 no julho. O mercado tá melhor, ele já esteve um pouco melhor que isso, mas ele não está ruim. A questão principal, Fernando, é que o balcão aos produtores, em função aí da semana, dos produtores precisar vender e ter pouca liquidez no curto prazo, mercado de balcão, que é o curto mesmo, ele está fechando a semana igual a semana passada, né? Ele teve uma melhora no começo dessa semana, chegou aí até 10, por exemplo, o balcão gaúcho chegou na segunda-feira aí aos 120, ali nas Missões, depois caiu para 119, 118, ontem, e hoje está 117. A semana passada fechou 117, então está fechando a semana igual trabalhou semana passada. Então, mas o produtor tem vendido pouco, né? Ele está esperando mais. O produtor quer 5, a 8, alguns que falam assim, só vou vender quando subir uns R$10 frente ao que está. Então o mercado está com pouca pressão de venda. Nós estamos fechando a semana, que seria uma semana que normalmente se negocia 3, 4 milhões de toneladas de soja. Essa segunda semana de maio, né? E essa semana nós estamos fechando com menos de 2 milhões de toneladas negociadas. Então, um pouco mais da metade que seria o normal para uma semana de maio. Justamente porque o produtor vendeu muito na semana passada e agora ele viu, agora vou esperar para vender a semana que vem. Tem muita gente apostando que a semana que vem vai conseguir números melhores. E é bem possível que aconteça. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Na próxima semana pode ter alguma melhora em relação ao preço para que o produtor consiga fazer realmente esse negócio, efetuar essa venda? É possível que sim. A semana que vem é possível que o mercado melhore um pouco. O grande problema é que o produtor precisa vender curto, né? Vender agora o maio, no máximo posição junho, né? E aí são posição bem mais fracas, né? O maio e o junho está na faixa de 135, 136. E olha o agosto Paranaguá hoje é 142. Então, os números estão, a diferença bem grande, né? E o produtor precisando fazer caixa, acaba tendo que vender aí na faixa de 6, 7 reais abaixo do que é a posição aí do meio do ano para frente, né? Esse é o gargalo. Comprador quer soja de julho em diante e vendedor quer fazer dinheiro curto. Esse aqui é o obstáculo do momento, né? Aí vira um impasse no mercado. Diante desse impasse, Vlamir, orientação para o produtor de soja? Olha, produtor de soja, se puder segurar, o ambiente para frente vai ser provavelmente melhor. Então dá para segurar que o mercado já está barato, Chicago está barato novamente, então o ambiente está favorável para o mercado subir, porque o próprio dólar está barato já novamente. Então o ambiente e o prêmio parou de cair, pelo menos, então isso é uma boa notícia para o produtor, né? Dólar barato, Chicago barato, se eles subirem, isso reflete para o produtor uma melhoria das cotações. Tá certo. Ô Vlamir, só para a gente manter no nosso radar, semana que vem, então, se a gente olhar Chicago, a gente vai ficar de olho nas informações a respeito da safra americana e se a China aparecer no mercado comprando. Exatamente. Com relação ao plantio, a semana que vem, que certamente o plantio vai aparecer, quer ver? Provavelmente ali acima de 65% da soja. Então vai estar, continua com o ritmo recorde. Então esse vai ser um fator que o mercado já espera. A grande questão é que o mercado espera, está na expectativa de compra chinesa. Se confirmar, só esse fator da China voltar a comprar dá 10, 15 pontos tranquilamente de alta ou mais até lá em Chicago. Então China apareceu, o mercado puxa as cotações. A gente vai ficar de olho nisso também. Agora, Vlamir, sexta-feira a gente gosta de falar ainda, né, de arroz e feijão. Então, eu já vou pular para o milho aqui para a gente trazer essas informações. Inclusive, tenho fotos aqui. Então, agora a gente vai para as notícias do milho, um oferecimento da ferramenta I9PAB. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural.
Preços do milho lá na Bolsa de Chicago nesse instante, nós temos o julho, então, a 4,46,75, o setembro a 4,22,50, o dezembro a 4,36,25 e o março a 4,51, mercado caindo entre 1 e 2 pontos nesse instante também. Aqui na Bolsa Brasileira, vamos mostrar as nossas referências, o julho 25 a 61,89, o setembro a 63,65, o novembro a 67,13 e o janeiro 26 a 70,70, mas o mercado também trabalhando em campo negativo. Vlamir Brandalize, qual é a análise? Começando com Chicago primeiro, o que a gente pode falar desse mercado? E estamos encerrando a semana também, apesar do mercado trabalhar em campo negativo, ele tem conseguido se manter aí nesses níveis de suporte? Olha, o mercado do milho em Chicago, ele está fechando a semana muito parecido com a semana passada, vamos dizer assim, um pouquinho melhor até algumas posições. Ele já teve melhor na segunda-feira, depois ele vem entregando. E hoje ele está aí nessa leve baixa de sexta-feira, porque hoje o que o pessoal lá em Chicago estava esperando é que a safra americana já esteja perto de 80% dela plantada. E o normal seria uns 70%, então ela está adiantada e a janela termina dia 20, a janela ideal. Então vai conseguir plantar perto dos 90% dentro da janela ideal. Então esse é um fator que está pesando. E no momento o mercado está esperando mais demanda de milho americano, né? Porque a safra americana a princípio vai crescer, vai para 400 milhões de toneladas, 401, 402, podendo até ser um pouco maior. Então, automaticamente, isso pesa. E o outro que está pesando também é a estimativa da safrinha brasileira, né? A safrinha brasileira está vindo. E aí, daqui 10, 15 dias, as primeiras colheitas vão começar a aparecer. Então, e é uma safrinha grande. Então, o Brasil vai exportar mais. A própria Conab estima 34 milhões de toneladas, mas o mercado lá em Chicago segue apostando que o Brasil vai exportar perto de 40. Então, isso acaba limitando um pouco as posições. Mas a boa notícia do milho é que é o suporte, ele está conseguindo segurar o setembro, que é o mês mais crítico ali, acima de 4,20. Então isso é importante segurar, principalmente agora até o final do plantio americano. Terminou o plantio americano, depois é o mercado de clima que vai mandar. Se tiver qualquer probleminha, já ajuda a subir. Então é o momento do mercado pressionar para baixo, segurando 4,20, os meses para frente e a nova safrinha brasileira tende a trabalhar acima de 4,5, né? Que são condições boas para o produtor brasileiro. Aqui no mercado brasileiro, já ao contrário, a B3 continua olhando aí para o campo, né? E olha para o campo, safra bonita, milho bom. Aí, e daí automaticamente os grandes compradores estão todos fora do mercado esperando vir a colheita, né? Então quem está no mercado é só o exportador querendo milho. Na exportação está pagando até melhor que ontem, só que a B3... ela olha que grande parte da safra brasileira é para demanda interna, então ela pesa muito na formação da B3, né? Sim. E a B3 já perdeu 62 no julho, perdeu 64 no setembro, né? Até há poucos dias era tudo acima de 70, o setembro já trabalhou a 75, ó, a questão de 45 dias atrás. O novembro trabalhava 80, então ambos todos perdendo, né? O próprio janeiro, né? Trabalhou aí até 82, 83, agora já está na casa dos 70. Ainda há um viés aí de uma possibilidade de um pouco mais de queda. Não tem muito espaço de baixa, mas ainda tem um pouco de queda possível aí na B3, porque até a colheita nós temos pressão negativa e depois da colheita o mercado provavelmente vai inverter, né? Porque daí depois nós vamos olhar muito a exportação, né? Só para dar uma ideia, hoje, em relação a ontem, o Porto melhorou um pouco. O agosto é 66, ontem era 65,50, o setembro é 67. Já vamos para outubro 69, o novembro voltou a ser 70. Ou seja, o mercado lá na frente vai pagar mais. Então essa é a condição para o produtor da safrinha. Entregar contrato e depois calonar a comercialização mais para o fim do ano, para o ano que vem, ou fazer uma opção de alta aí na B3 mesmo e esperar que o mercado lá de janeiro em diante consiga ir lá para uns 75, 76 e compra agora 70 para depois vender
75, 76 lá na frente e tirar a diferença. Né? Uhum. Inclusive, Vlamir, o senhor falando da safrinha, a gente tem duas imagens aí do milho em Chapadão do Sul. Vou pedir para o Gleidson colocar aí na tela. O nosso repórter Moacir Guarnieri não enviou fotos aqui para a gente. Vou enviar uma mensagem para ele no WhatsApp. Mas a gente tem duas fotos do milho lá em Chapadão do Sul. Só para a gente tentar montar esse cenário aqui, Vlamir, quanto que da safrinha, né, da segunda safra, já foi comercializada antecipadamente? Boa pergunta, Fernando, mas antes vamos dizer assim, esse milho, ele tá no ponto de milho verde para cozinhar, tá muito bonito, esse milho tá muito bom. Esse horário do almoço ainda, Vlamir? Na hora do almoço, uma espiguinha de milho verde aí, né, Davi? O Gleidson aí, vai bem ou não vai? Mas vamos lá, a comercialização da safrinha, hoje nós estamos aí mais ou menos nos 40%, 45% dela negociada. Mato Grosso entre 50% e 55% negociada, ainda tem muita safrinha para negociar, mas já tem bastante milho safrinha negociado e o produtor provavelmente vai colher, entregar esses contratos aí para depois aguardar e comercializar provável a metade que falta, né? Um pouco mais da metade da safrinha para vender aos poucos na sequência, né? Uhum. Ô Vlamir, aproveitando a participação do senhor aqui conosco hoje, notícia do dia, essa questão da gripe aviária. Lá no estado do Rio Grande do Sul, tivemos a confirmação, enfim. Queria saber com o senhor qual que é o impacto disso para o mercado, enfim, como é que a gente olha para esse cenário? Para o mercado brasileiro não é nada bom, né? Porque o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. A projeção desse ano era chegar a uns 5 milhões e 200 mil toneladas de carne de frango embarcadas. Nós já estamos com recorde, só para te dar uma ideia. De janeiro até sexta-feira passada, nós estávamos com 1.871.200 toneladas embarcadas. O ano passado tinha 1.690.000, então nós estamos quase 200 mil toneladas a mais de embarques, é recorde histórico de embarque. E o Brasil tem que sanar rapidamente esse problema aí, porque acaba desvalorizando o frango brasileiro, perde valor, né, nas negociações, a gente perde valor nas divisas de exportação. E às vezes muitos países pegam e suspendem a compra aí por algum período, né? Uhum. A questão é que hoje a gripe aviária está em todos os países do mundo praticamente, nos Estados Unidos, na Ásia, mas não estava por aqui, né? E o Brasil estava levando vantagem com isso, né? Tinha valorizado até um pouco do preço do frango. É triste ver uma notícia dessa, porque a gente depende muito desses bilhões de dólares que o setor do frango traz para irrigar a economia interna, né? E a região que sofreu com a gripe aviária ali do Rio Grande do Sul provavelmente vai ser toda eliminada, vai ficar em quarentena, não vai poder ter frango, então é um problema para os produtores daquela região. Mas eu acho que a gente passa rápido isso porque o mundo precisa do frango brasileiro, né? Então isso é o fator mais importante. Uhum. Inclusive, o senhor falando aí, o Gleidson até colocou a manchete da CNN, a China já suspendeu a compra de carne de frango aqui do Brasil por 60 dias também. Mas é um momento delicado, a gente precisa agir rápido realmente para sanar essa questão da gripe aviária, né, Vlamir? Exatamente, né? Porque principalmente que hoje a gente olha, a China é um dos maiores, o maior comprador brasileiro também, então a gente ficar 2 meses sem vender para eles, nós estamos falando de algo aí, de umas 200, 300 mil toneladas quase por mês aí que a gente deixa de negociar, né? Então depois não vai recuperar com o tempo, eles acabam não comprando e automaticamente a gente limita daí o potencial final de exportação, né? Só acaba atrapalhando, atrapalhando o sistema. Além de tudo que a notícia da gripe aviária acaba impactando até na demanda interna do frango, porque o consumidor ele fica com medo de comprar frango, diminui as vendas, atrapalha todo o sistema, né, essa questão sanitária. Realmente acontece muita desinformação. A gente vai seguir monitorando. Isso é negativo para o próprio milho, Fernando, a questão do milho, o mercado do milho pressionado na própria B3 aí, um dos fatores também que a gente tem que considerar é que a gripe aviária é negativa para o milho porque acaba talvez limitando a demanda de ração, porque você acaba tendo que diminuir o ritmo de alojamento de frangos e diminuir o consumo de ração. Então isso é também negativo para o milho, né? Um fator que pesa negativamente, aí é o milho. Em plena boca da colheita da safrinha. Exatamente, muito boa a sua análise. Ô Vlamir, para a gente encerrar o milho e a gente fazer arroz e feijão, qual que é a orientação para o produtor nesse instante?
Olha, essa situação desse momento aí talvez até pressione mais o balcão do milho no interior, justamente pela questão da gripe aviária. Os principais do setor da ração devem diminuir ainda mais o ritmo de compras agora no curto prazo, até normalizar essa questão das exportações, né, e gripe aviária. E o que a gente vai ver é mais a pressão do pessoal do etanol, né, comprando e exportação, né, esses dois segmentos. Mas é um fator negativo até para o produtor aí no balcão, no interior, nessa véspera de início de colheita de safrinha, né? Então o produtor, quem vendeu já fez boas posições, as cotações que foram negociadas foram melhores que o mercado está hoje. E quem puder agora deixar para frente, né? Porque agora tem que passar aí, esfriar essa crise da gripe aviária. Tá certo, Wlamir. Bom, agora sim, arroz, Wlamir, que aí a gente começa o nosso sextou. O que a gente pode destacar do mercado? Qual que é o cenário que nós temos nesse momento? Olha, mercado de arroz, novamente conversando com o pessoal ali no Rio Grande do Sul, muitos produtores nos apontando que estão preparando as áreas já para parte da área arrozeira e com receber soja. Alguns me falam em 100 mil hectares, que vai aumentar em soja em cima da área de arroz, outros me falam em 200 mil. Ali no Rio Grande do Sul. A área do Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado, foi 977 mil hectares, uma coisa assim, nessa última safra. E é bem possível que ela caia aí para casa dos 800 mil, 800 e poucos mil hectares, em função de que o mercado vai fechando mais uma semana fraco. Hoje é arroz, que esse ano teve muito arroz de qualidade baixa, de rendimento baixo, que é o arroz chamado arroz para parboilização, com menos de 55 de inteiros. Ele caiu essa semana para R$65, ele até trabalhou na semana passada até 70. E o arroz comercial, que era 73, hoje fala em 70. O arroz nobre fala em 73. O mercado está ainda no fundo do poço, não consegue sair, porque ainda tem muita necessidade de caixa, o produtor está vendendo, tem mais vendedor que comprador. E o grande problema é que a gente conseguiu ainda pouca exportação, né? Não está saindo muita coisa na exportação para dar liquidez. Então, arroz, para começar a andar, para começar a sair do fundo do poço, vai começar a ter que sair na exportação. Tem que fazer negócio de exportação do arroz beneficiado, do arroz em casca. Aí o mercado para de cair e o mercado começa a subir. Porque nós temos uma safra recorde. A Conab divulgou ontem, né? 12,1 milhões de toneladas da safra. E ela aponta o consumo 10,5. E o que a gente vê? Pelo que a gente tem sentido, talvez a safra seja real maior que isso, porque ainda tem finalzinho de colheita, safra gaúcha com 99% dela colhida, e é possível que seja uma safra um pouco maior. Com relação à demanda, como o arroz está barato, esses 10,5 milhões de toneladas eu acho que é pouco. Eu acho que vai chegar a 11, talvez passe de 11 milhões, porque não tem picanha, não tem cabutiá, não tem nada para o consumidor. Tem que comer arroz e feijão mesmo. A corrida do ovo de consumo continua. Por isso que o arroz hoje no supermercado, as promoções de arroz aí de pacote de 1 kg na faixa de R$5, pacote de 2 kg 10 a R$12, pacotes de 5 quilos vai de 17 a R$25 as promoções. Ou seja, arroz está barato, continua sendo o arroz mais barato do mundo em cima da qualidade do nosso. Isso deve seguir com demanda, né? Demanda aquecida, né? Então esse é o ponto do arroz. Só que pro produtor está abaixo do custo de produção, continua no fundo do poço, esperando notícias, principalmente de exportação, para começar a tentar sair da zona mais baixa do ano. É a cotação mais baixa em mais de 5 anos no caso do arroz. É um cenário triste, né, para o produtor. Ô Wlamir, e o feijão? Qual que é o nosso destaque para esse mercado? Olha, mercado feijão tem duas situações. O feijão carioca começou a andar um pouco mais, de giro, de reposição. A indústria empacotadora está no mercado querendo feijão nobre, principalmente o 9 acima, né? A qualidade do feijão carioca 9 acima. Esse 9 acima varia de 250, 260 a R$300 a saca. O feijão comercial 8, 8,5, ele está na faixa de 220 a R$250 a saca, também com boa procura e até leve de pressão de alta na semana, porque os empacotadores estão no mercado para comprar, para atender agora já o final de maio e começo de junho, que tem demanda boa, né? Já no linha do feijão preto, que segue em colheita aqui na região sul do Paraná, a região sudoeste,
Ele tem muita oferta, o mercado com muito feijão, esse continua frágil, o mercado hoje é 120 a 150 aqui no Paraná, nos demais estados um pouco acima, mas ainda tem feijão de produtor de R$100 a 120. Fundo de poço no feijão preto, tá quase a preço de milho já o feijão preto, e o produtor desestimulado com o novo plantio do feijão. Muitos produtores começam a plantar aí no final de agosto o feijão, principalmente na linha do preto. Nós estamos sentindo aqui o pessoal indicando que vão fugir do feijão também. É mais área de soja aí em cima do feijão. Eu estou vendo aqui, meus vizinhos também estão nessa linha aí. Tem muitos produtores de feijão aqui ao redor nosso aqui. E quase 100% aqui é preto, feijão preto. Todo mundo desestimulado e automaticamente soja deve ganhar espaço aí nessas áreas de feijão também. Nessa nova temporada, porque o feijão preto está muito baixo, abaixo do custo de produção. E está esperando demanda, né? É o mês da feijoada, né? Maio, junho, agora começa a temporada das feijoadas. No varejo, esse feijão está R$5 o quilo, tem promoção a 4 na linha do feijão preto. Feijão carioca de 5 a 6, feijão carioca nobre, 7 a 7,50 na gôndola. É um preço baixo, né? As carnes de frango mais barato é 12, R$15 o quilo. Carne de boi nem se fala, não tem nada da carne bovina abaixo de R$20, R$25 o quilo, nem da linha de segunda. Então feijão e arroz estão baratos. E automaticamente vamos ter demanda, só que a demanda demora para dar reflexo na cotação, Fernando. Uhum. Vlamir, uma aula, né? Como sempre, aqui trazendo todos os cenários pra gente. Vlamir, pra gente encerrar, qual que é a programação da próxima semana? Para onde o senhor vai? Semana que vem, terça-feira, nós estamos na Agro Brasília, desde manhã. Agro Brasília. Terça-feira, quarta-feira e quinta-feira na Agro Brasília. Convidamos o pessoal para chegar lá. Nós vamos estar lá na charrua, já na entrada, aquela casinha bonita de colonial que tem ali. Nós vamos fazer mesas redondas de manhã e de tarde com os produtores. Lá na Agro Brasília, de terça a quinta-feira dessa semana que vai entrar. Tá vendo, gente? Não dá para perder. Vlamir Brandalize, muito obrigada pela participação do senhor aqui, contribuindo muito com essas informações muito precisas e de orientação aos produtores. Bom final de semana para o senhor, mas segunda-feira tem mais, hein? Espero o senhor aqui. É isso aí, Fernando. Bom final de semana a todos, bom final de semana para vocês e segunda estamos de volta. É isso aí. Até mais. Obrigada, Vlamir. Bom, dando continuidade à edição do Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, vamos às cotações do trigo já, para dividir aqui com vocês essas informações. Lá na Bolsa de Chicago, a gente tem o setembro a 5,38,25, dezembro a 5,59,75 e o março 26 a 5,79,50, mercado caindo entre 7 e 8 pontos também lá na Bolsa de Chicago. E agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Cotações na tela já com as informações do CPEA e também do time do HF Brasil, começando com leite, nossa referência março 25, R$ 2,65 o litro lá no Espírito Santo. O ovo branco, caixa com 30 dúzias, é a R$ 167,01 na região de Bastos, aqui em São Paulo. Tomate, preço ao produtor, salada longa vida, caixa aberta em R$ 90,00, empate do alferes. Cenoura, verão à lavada, saco de 25 quilos em R$ 35,00 na região de Brasília. E a manga Palmer, tipo 5 e 8, preço ao produtor em R$ 3,01 o quilo, lá na região de Livramento de Nossa Senhora. Bom, e hoje nós temos também uma entrevista exclusiva feita pelo Sérgio Braga com o Lucas Scheffer, ele que é agricultor lá da região de Júlio de Castilhos, lá no Rio Grande do Sul. Conversou com o Sérgio ontem, falando a respeito então desses protestos lá no Rio Grande do Sul, isso pela prometida ajuda então do governo federal aos produtores gaúchos, e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Eu acredito que o agricultor, a grande maioria aí, vai aderir ao manifesto, vai pegar junto, porque como a gente diz, não tem outra escolha. Aí a manifestação é uma pressão forte em cima do governo aí, porque a gente já caiu a ficha da maioria dos agricultores aí.
É só a questão de tempo para, como eu disse, se o agricultor terminar seu serviço e incorporar junto à manifestação. Mas o que a gente vem alertando e tentando mostrar, a gente tem também o apoio de muitos prefeitos aí também, a região que tem as manifestações, as prefeituras estão juntas, porque já sentiram a queda na arrecadação, e a gente está chamando o caminhoneiro e o comércio em geral aí, porque de repente vai demorar um pouco mais para eles sentir, mas eles vão sentir. O pessoal não tem dinheiro, a gente está querendo ou não em plena safra aí, e alguma coisa sempre movimenta, mesmo a safra tendo quebra de 60%, 70% de forma geral no estado e no soja, tu sempre vai precisar comprar alguma peça, alguma coisa, então movimenta alguma coisa. Agora o pessoal imagina quando chegar o mês de junho, julho, agosto aí, que o produtor sem dinheiro, sem crédito, vai parar, o comércio vai parar, o caminhoneiro vai parar, toda a sociedade vai parar. Então isso que a gente vem alertando e pedindo esse apoio da sociedade aí para estar junto aí, aderir à manifestação, porque eu volto a repetir, é um problema de estado, não é mais um problema do setor agrícola, mas sim do estado do Rio Grande do Sul. Hoje mesmo aqui na BR-158, aí, que é a ligação da região central com o Porto de Rio Grande, tu não vê um caminhão descer carregado com soja. Não existe cota para descer com soja, porque o pessoal não está nem vendendo soja por causa do preço e não tem produção. Então, o caminhoneiro já tá sentindo esse reflexo. A gente tem relato de cooperativa que não vendeu um saco de adubo até agora de fertilizante para o inverno. O pessoal está plantando trigo, está plantando a canola, a aveia, simplesmente para salvar a semente, sem uso de tecnologia, sem uso de fertilizante, enfim, esses dados, e a gente vem conversando com as cooperativas, a venda de adubo, de químicos, aí está muito baixo, não estão vendendo nada. E o reflexo já está aí no caminhoneiro, aí no pessoal que não tem carga, não está conseguindo carga para descer e para voltar. Nem no adubo, nem no fertilizante, nem no calcário. Então, o reflexo já está sendo sentido pelo caminhoneiro. Só falta, vamos dizer assim, cair a ficha. Então, por isso que a gente vem pedindo e convocando a ajuda de toda a sociedade, do caminhoneiro, do comércio em geral e de todo mundo. É a hora do povo gaúcho aí se unir aí para salvar a economia do estado, não só do agricultor. Realmente situação crítica também dos produtores lá no estado do Rio Grande do Sul. E do Rio Grande do Sul, nós vamos até Mato Grosso, lá em Sorriso, conversar com o João Batista Olive. João, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Muito bem, Fernanda, muito bem, amigos do Tempo e Dinheiro. Fernanda Custódio, nós estamos aqui em Sorriso, que é a capital nacional do agronegócio, para levar boas notícias. Porque hoje, de sexta-feira, estamos repletos de preocupações, sim, mas nós vamos falar de feijões pulses, vamos falar de amendoim e principalmente de gergelim aqui no Mato Grosso, que é uma nova cultura que está se iniciando. Quando eu disse que nós vínhamos para um evento que íamos fazer história, é disso que se trata. Ao meu lado, que é outra boa notícia, o novo parceiro do Tempo e Dinheiro, o Valdir Pacheco, do Vida Rural, aqui, Vida Rural Mato Grosso, sim, Vida Rural Mato Grosso, que é um canal semelhante ao nosso, voltado à vida rural no Mato Grosso. É o Valdir Pacheco que está comandando, nós vamos falar sobre isso. Primeiramente, boa tarde, seu Valdir. Boa tarde, João, boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. O Valdir é jornalista e o evento que está andando aqui não para, então eu decidi, falei, Valdir, me ajuda nessa participação conosco aqui no Tempo e Dinheiro, porque ele recebeu algumas informações, ele sabe mais do que eu dessas possibilidades de cultura do Mato Grosso, e eu vou ter a participação dele aqui nesse instante. Então, assim, pessoal, trata-se do seguinte, né? Soja, milho, arroz e feijão e culturas alternativas. Por que precisamos de culturas alternativas? Até para ganhar dinheiro, mas na essência o foco é na exportação. O mundo está demandando esses produtos que nós vamos mostrar aqui e nós não temos condições ainda de produzir, que não temos sementes, não temos protocolos. Nós temos o custo Brasil nos atrapalhando essencialmente. Mas, Valdir, vamos lá. O que o Valdir quer falar é sobre esse grãozinho minúsculo aqui, gente. Pega aí. Olha aqui, é o gergelim, né? O gergelim hoje está se desenvolvendo muito no estado de Mato Grosso, né? A região do Vale do Araguaia é a região que mais produz gergelim aqui no estado. E Mato Grosso já é o maior produtor. É uma cultura que entra como possibilidade na segunda safra. Quando o produtor perde a janela ideal para semear o milho,
não dá mais tempo, houve um atraso lá no plantio da soja, consequentemente vai comprometer a janela do milho. O produtor não consegue plantar em toda a área por falta de umidade. Depois, de acordo com o ZARC, risco agrícola de risco climático, o produtor não pode mais plantar. Mas aí vem essa cultura do gergelim como uma excelente opção, né, que precisa de pouca água e se desenvolve muito bem com aquele restinho de chuva que tem ali na temporada, né? Agora, é uma cultura que exige um manejo muito grande, principalmente com ervas daninhas. E qual é a principal erva daninha? A soja. Porque a soja acabou de ser colhida, fica o resto de semente na lavoura e essa semente vai germinar e vai competir com o gergelim. Quer dizer, nesse momento, a soja é tiguela. A soja é uma planta daninha, ela é indesejada. E o produtor tem que fazer o manejo correto com o herbicida para eliminar essa soja, para que o gergelim venha com muita produtividade. Rapaz, o Valdir Pacheco está dizendo isso na terra da soja, na capital da soja. Porque assim, viu, Fernanda e amigos do Tempo e Dinheiro, quando eu disse que nós estamos fazendo história, né, cabelos brancos servem para isso. Eu estive aqui no Mato Grosso há 30 e tantos anos, quando o Sorriso estava se formando na base do arroz. Só Rice era o nome do Sorriso. Sim. Aí depois veio a soja, depois veio o milho, né, depois veio os feijões, né, e agora, nesse momento, o Leandro Lodeia, aqui junto com o pessoal da Proventus, está estimulando, abrindo uma nova picada na produção aqui de Mato Grosso, que é um país, aqui cabe, dentro do Mato Grosso, cabe a França e a Alemanha. É de extensão continental, né, João? E cabe, então, outras culturas, culturas alternativas. Qual é o foco? Ganhar dinheiro, é evidente, trazer uma nova faixa de economia para os produtores, nas áreas que podem ser utilizadas. Tem áreas aqui, tem uma estimativa, aqui no Mato Grosso, que de 4 milhões de hectares que podem ser ocupadas pelas culturas alternativas. Mas essa da soja foi de doer mesmo, eu não sabia disso. Mas então, além do gergelim, olha aqui, o que é isso daqui? Mostra aí. É o feijão, né? É o feijão mungo. Esse é o feijão que os chineses querem, que os indianos querem, e pagam caro, rapaz, pagam caro por isso, além, principalmente, olha aqui, vamos mostrar isso, ó, o feijão calpi, isso indiano, aqui a gente faz o calpi, né, na panela, ele dá pouco caldo, mas ele faz no vatapá, é como o indiano come, né, a massa, tá, faz aquele bolinho e tchá, olha aqui, mostra aqui, aqui ó, a massa, faz o bolinho e tchá, assim que eles comem. Brincadeiras à parte, então aqui estão, esse totem aqui está mostrando as várias culturas, embaixo o milho de pipoca. Que tem uma demanda muito grande mundial também, né, João? Então, sim, trata-se de duas coisas, né? Os dois jornalistas do agro aqui de Mato Grosso passando essa informação para vocês. Uma nova alternativa de comércio, de grana, plantar para fazer dinheiro. E para, essencialmente, na exportação. Claro que nós temos que incentivar o mercado interno, amendoim, acabei de sair da palestra ali, enquanto você montava aqui, eu fui lá, Pacheco, dizendo que o amendoim, mercado interno é mixaria, perto do que tem lá. Os Estados Unidos mandam no amendoim. A pasta de amendoim é o melhor alimento para o ser humano, tanto na parte nutritiva, enfim, e os americanos mandam. Só que a China está querendo comprar mais. Então, mais um comércio, mais uma área que está se abrindo. Só que nós temos que superar as dificuldades. Por exemplo, logística. Só tem 163, uma faixa para cá, uma faixa para lá. E você, para sair de Sorriso até a sua cidade, que é Sinop, é um parto. Agora já está tendo a duplicação, né? Graças a uma ação do governo do estado. Do estado, não federal. Do estado. E a logística é o nosso maior gargalo aqui, né, João? São dois gargalos que nos impedem aqui no nosso desenvolvimento. É a logística para escoar toda essa produção e a armazenagem. Agora nós vamos começar a colheita do milho e vai ter muito milho a céu aberto, porque não tem aonde estocar toda essa produção. Então o que está faltando, na verdade, João, são políticas públicas para viabilizar essa questão do armazenamento, que 50% da produção do estado não tem espaço para armazenar, entendeu? Mas uma coisa que eu gostaria de salientar muito aqui, essa questão do gergelim, é importante a pesquisa.
E a LC Sementes vem desenvolvendo novas variedades, né, que possibilita o produtor ficar cada vez mais eficiente da porteira para dentro, né, tendo essas variedades de cultivo do gergelim. A demanda é mundial, né, João? Isso aí... Explicar aqui. Vamos explicar. Por exemplo, no caso aqui do gergelim, o que nós temos hoje é o gergelim voltado para fazer óleo. O que nós precisamos é de gergelim doce, aquele gergelim que fica em cima do McDonald's, do pão do McDonald's. Sim, exatamente. Nós não temos isso em grande quantidade. Nós temos para fazer óleo. E o que vale é o doce. Só que tem semente para isso? Não, não tem. Tem pouco. Hoje vai ser mostrado, amanhã cedo vai ser mostrado. Sim. A África, por exemplo, é um grande produtor também. Só que lá é produção de pequenos produtores. E a colheita normalmente é à mão, né? Agora, a produção aqui no Mato Grosso é em alta escala e mecanizada, com máquinas que produzem, que colhem grandes áreas. Tem produtor que planta 2.000 hectares de gergelim ali no Vale do Araguaia, na região leste de Mato Grosso, que é o maior produtor do estado. Agora, é necessário também, João, o produtor fazer uma adaptação na máquina. Tu vê que esse grão minúsculo, né? Esse grão minúsculo, ele precisa de uma peneira especial, mas as indústrias, as revendas de máquinas já estão adaptadas para isso e já tem esse suporte para dar para o produtor, para que o produtor não tenha perda na colheita. Questão de envelopeamento, a questão técnica, olha aqui. Bom, em resumo, para só fechar a questão do gergelim, é R$1.000 ou $1.000? R$1.000 a saca? R$1.000. R$1.000 ou $1.000? Eu sei que é por tonelada. Mas reais. R$1.000 por tonelada. Bom, enfim, é uma grana que faz a diferença, que estimula os produtores a entrarem no assunto. De forma geral, era isso que nós queríamos dizer, porque eu tenho que dizer outra coisa. Então, assim, o que é o positivo? O positivo é ter esses dois jornalistas velhos aqui, eu mais velho. Dois dinossauros, estimulados pelo Leandro Lodeia, pelo Alcir Magna Bosco. Por quê? Porque eles viram em nós a necessidade, né, Alcir? Eles viram em nós a necessidade de nós estarmos aqui para difundir isso. Isso que é o bacana. Tem pessoas de visão. Quando eu falei, tem aqui a história, porque, claro, podia ser um evento comum, mas eles falaram, não, vamos trazer gente de renome, tem gente de renome aqui, pesquisa, mas precisa ser divulgado. Aí chamaram o Pacheco, o Valdir, ninguém sabe quem é o Valdir, sabe quem é o Pacheco. O Pacheco que me convidaram, tem outros jornalistas. Mas isso é muito bom, por quê? Porque eles viram que a gente precisa falar isso, falar para os produtores se despertarem. Além de levar informação diariamente para os produtores, é uma forma também de comunicar, juntar o campo, né? Comunicar o campo com a cidade, porque o urbano precisa saber as dificuldades que o produtor encontra no campo, né? Os erros e os acertos, e as dificuldades, porque o produtor depende das intempéries do tempo, depende de pragas, né? Ele tem que se defender de pragas, porque assim como nós gostamos de uma proteína vegetal, as pragas também gostam, né, João? Falando em proteína, falando em costelão, o Pacheco, que tem esse bigodão gaúcho, porque ele é gaúcho, lá de Porto Alegre, ele está fazendo um programa fantástico no canal dele, no Vida Rural MT, que é voltado para churrascaria. Lembram que eu falei que ia fazer uma ampliação daquela história da tábua de churrasco? Então nós falamos de tábua de churrasco, agora vamos falar de churrasco, com o apoio do Pacheco, que fará aos sábados. A gente está planejando direitinho, porque ele tem um programa de como é que se faz churrascos ao vivo em cores no canal dele, que vai ser transmitido também pelo nosso canal. Como é que chama o programa? É o Papo Rural na Parrilha. Papo Rural na Parrilha. Ele e a esposa dele, gaúcho, a Feijana. Porque antes eu ficava ali com o entrevistado, João. A parrilha, ela tem um tempo de cocção muito rápida, né? Tu faz uma picanha em 10 minutos. Eu ficava com o entrevistado ali, descuidava da carne. Aí o pessoal ficava ali, Pacheco, essa tua carne passou do ponto, tal, me criticando. Segunda semana, mesma coisa.
vou arrumar uma solução. A Fernanda cozinha maravilhosamente bem. Fernanda, vem me ajudar aqui, me dá um suporte aqui. Você botou mulher na cozinha? Ela está na parrilha, mulher na parrilha. Lugar de mulher em qualquer lugar, né, João? Mas a Fernanda está na parrilha me auxiliando. E agora, quando a gente vai servir a carne para os nossos convidados, a carne vem com aquele suco ali delicioso, vermelhinha por dentro. É uma outra pegada, é muito saboroso. Fernanda, certamente o Davi da Luz, nosso gerente, deve estar muito feliz, porque ele está ganhando bastante a produção do Tempo e Dinheiro com essa generosidade do Pacheco. Ele está ganhando dois conteúdos fantásticos. Notícias do Mato Grosso, sim, porque o homem anda para todo quanto é canto aqui do Mato Grosso, e um programa voltado ao que o brasileiro mais adora, uma carne de final de semana, um churrasquinho, que vai ser a especialidade desse programa. Olha que boas notícias que nós estamos trazendo para vocês. Agora, eu vou falar um pouquinho também da gripe aviária. Essa notícia, como impactou todo o Brasil, Fernanda, também impactou aqui os pesquisadores que estão em Sorriso, né? Mas o Vanderlei Guerra, que foi o delegado de defesa sanitária aqui do MAPA, em Mato Grosso, me falou, diretor técnico da ProSoja hoje, acaba de me informar que é assim mesmo, quer dizer, não era para ter acontecido, mas estava quase que sendo estimado que isso em algum momento ia acontecer. Aconteceu. Só que nós temos um protocolo de segurança fantástico, então os fatos são assim, é normal os países compradores têm o direito de suspenderem as suas compras para evitar desconfiança, como também é uma obrigação, e isso é prático, é da prática, o governo brasileiro, no caso, já fez, informar o que realmente aconteceu. A transparência é o item 1. 2. A área que atingiu lá em Montenegro, Rio Grande do Sul, vai ser cercada, 10 quilômetros serão isolados, né? Os frangos, claro, serão abatidos para impedir que o vírus se transmita. Poderia regionalizar, né? Separa aquela região que está contaminada, né? E é isso que vai acontecer. Prejudica todo o Brasil, né? E é isso que vai acontecer. Então fica ali circunscrito aqueles 10 quilômetros durante 90 dias. Pode ser que essa recusa dos países de comprar carne de aves, o frango brasileiro, não dure os 90 dias, mas é a praxe. Então é praxe 1. Isolar, a praxe 2 informar bem, com muita transparência. 3, é comum os países compradores se isolarem realmente, mas pode ser que com todas as medidas que nós já estamos tomando, porque nós temos a melhor equipe de prevenção, e essa complicação volte ao normal antes dos 3 meses. Então, viu, Fernanda? Não sei se você quer fazer mais alguma colocação, o Valdir tem mais informações, mas era isso que eu queria te passar. Não, João, excelente. Eu só quero ser convidada, voltando ao assunto do churrasco, para participar com vocês. Por gentileza, Pacheco, me convide aí. Mas excelentes informações. Presencialmente, você está convidada para participar do quadro do Papo Rural na Parrilha. Mas agora, online, né? Aí fica mais difícil. Fica aquele desejo de comer uma picanha, um contrafilé, né? Uma alcatra, né? Essa hora. Essa hora ainda. Nós vamos fazer um estúdio para a gente receber as suas informações e replicar lá ao vivo e integrar todos os nossos amigos produtores. Olha que legal que nós vamos fazer isso. Sim. A partir de um certo planejamento. Vai ser uma parceria de sucesso. Se somar o tempo dos 2 jornalistas aqui, dá mais de meio século. O Vida Rural agora já vai completar 20 anos agora, em outubro. Nasceu aqui em Sorriso, em 2005, em outubro de 2005, e durante todos esses anos a gente está sempre levando informação para o produtor, conectando o campo com a cidade, então é um trabalho muito prazeroso, né, João? Última informação, por que está na placa aqui, Prefeitura de Sorriso, Capital Nacional do Agronegócio? Capital Nacional do Agronegócio é um decreto-lei, aprovado pelo Senado, não me lembro agora o número da lei, 8125, alguma coisa assim, mas é lei, foi aprovada pelo Senado Federal, quer dizer, muita cidade se intitula capital disso, capital daquilo, Sorriso não. Sorriso é capital nacional do agronegócio por lei federal. Por isso que nós estamos aqui, por isso que está acontecendo esse evento, por isso que eu digo, para fechar, Fernanda, é um momento histórico,
pode ser uma expressão pretensiosa minha, mas como eu já vi coisas começarem assim, aos poucos, na raça, na unha, acreditem, nós seremos exportadores de cultivos especiais, feijão mungo. Quem nunca percebeu, nunca entendeu isso, é bom procurar no Google, e principalmente do nosso gergelim. Vamos colocar gergelim brasileiro nos nossos pães, e também para o pessoal do amendoim que está saindo aqui, Viseu, doutor, o pessoal do IAC, do agronômico, estão saindo nesse instante, uma aula sobre amendoim. Estaremos levando essas informações para vocês aqui no Tempo e Dinheiro. Gostou, Fernanda? Eu amei, João, amei. Da próxima vez vou participar junto com o senhor e com o Pacheco, direto de Sorriso. É o Mato Grosso. E vamos em frente. Vamos em frente. Desculpe, Vida Rural. Doutor Pacheco. Vida Rural MT. Viva o Brasil. A vida do campo na web. Aí me pergunto assim, João, que vida? A vida da microbiota do solo que vai alimentar a planta que seria o milho, a soja, que vai alimentar os animais, que serão a nossa proteína, quer dizer, é a vida, toda a cadeia produtiva alimentar do campo está ali no Vida Rural MT. Mas feche com o meu slogan, Viva o Brasil! Viva o Brasil! E vamos em frente, Fernando. Vamos em frente. Obrigada, João. Obrigada, Pacheco. Bom, seguindo aqui a edição do Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, agora nós vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Começando com o preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, o contrato julho 25 em 366,38, mercado caindo mais de 2% nesse instante. Temos todos os vencimentos já na tela, o maio então a 375,90, o julho a 365,65, setembro 362,25 e o dezembro a 357,45, mercado caindo mais de 2% em todas as posições. Aqui na Bolsa Brasileira B3 temos a nossa referência também, setembro 25 a 451, mercado também caindo 2,38% e o dezembro a 437,50, caindo 2,99%. Enquanto isso, o café robusta lá na Bolsa de Londres também opera em queda de mais de 2% e nós temos então um contrato julho 25 a 4.851 dólares por tonelada, mas claro que esse é um assunto para Bruno Labs. Muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Mercado deu um repiquezinho de alta ontem, mas segue flertando com importantes suportes para o Arábica na casa de 3,65 e para o Conilon na casa de 4.800 dólares por tonelada. Se perderem esses suportes, pessoal, e neste momento o mercado está dando pinta que isso pode acontecer, deverão buscar suportes mais baixos dentro desse canal de baixa que ambos os cafés engataram. Arábica, próximo suporte depois dos 3,65 é na casa dos 350, Conilon 4.500 dólares, certo? Por tonelada. O café, ambos os cafés nesse momento sofrem claramente uma pressão por conta da entrada da safra, uma pressão momentânea que não muda fundamento, mas gera pressão de oferta, certo? Principalmente o Conilon, porque é sabido que o Conilon tem uma safra muito boa pela frente aí. Pressão é tão grande no Conilon que o seu diferencial está muito negativo e alargado no mercado físico. Preços no físico bastante frouxos para o Conilon. A semana termina com preços muito frouxos, tá? A gente teve uma bela frouxidão nessa semana por conta dessas quedas todas e também por conta da entrada da safra. No físico, se continuar essas baixas na bolsa, pessoal, nós teremos mais frouxidão à frente. Isso está se desenhando bem claramente desta forma nesta manhã, onde eu estou gravando este programa. Tá joia? Um forte abraço para vocês, um bom final de semana e fiquem com Deus. Obrigada, Bruno Labs. Até segunda-feira. E agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga.
Boi Gordo encerra a primeira quinzena com pressão desde o início do mês. As negociações vêm apontando uma queda praticamente diária em boa parte, ou se não em todas as praças pecuárias desse país. De qualquer forma, a B3 também reflete esse movimento. Todas as posições nesse momento em queda, maio a R$ 300,20, junho R$ 302,70, julho R$ 311,90 e agosto R$ 315,40 mais 40 centavos por arroba, todas as posições em queda nesse momento para a arroba do Boi Gordo lá na B3. Mercado físico, vamos acompanhar também 10 quedas registradas em 32 praças. São Paulo, Barreto, Araçatuba, 306,50. No Aprazo, Dourados, 295,50. Região sudeste do MT, R$ 300,50. Noroeste do Paraná, R$ 313,50. Mais 4 praças de comercialização. Aí estão Santa Catarina, 308,50, Goiânia, 280,50, Goiás, região sul, 285,50 e o Acre, 243,50, também por arroba Aprazo. Isabela Zavati, conosco direto de Piracicaba, do CPE Comenta o Mercado. Olá, Isabela. Olá a todos, boa tarde, eu sou a Isabela Zavati, analista de mercado do CPEA. E desde o início de maio, a nossa equipe de levantamento tem acompanhado um mercado de negociação de animais para abate com cotação pressionada. Bem, a nossa percepção é de que não há tanto interesse comprador. Os pecuaristas seguem resistentes aos valores menores que são ofertados e as escalas de abate estão alongadas nas diversas regiões acompanhadas pelo CPEA. Ontem, porém, nós acompanhamos um cenário um pouquinho diferente, ou seja, um cenário de um mercado mais estável, onde os compradores ofertaram os valores que já vinham praticando. Mas vale reforçar que esse cenário foi visto em um mercado spot e de poucas negociações. Ontem, no estado de São Paulo, o indicador CPE-Exalc fechou a R$ 308, se mantendo estável, em relação à quarta-feira. No mercado atacadista da carne com osso da Grande São Paulo, a carcaça casada de boi fechou a R$ 22,38, apresentando assim uma pequena alta de 0,2% em relação à quarta-feira. Então, seguimos aqui acompanhando as movimentações e analisando o mercado nos próximos dias. Obrigado, Isabela, pelas informações. Um abraço a toda a equipe do CPEA. E por aqui nós ficamos com essa edição, Fernanda? Lembrando, antes de passar para você, que daqui a pouquinho Juliana Pila, também da Scott Consultoria, vai no clube dar detalhes a respeito da produção, impactos na exportação, desse caso isolado de gripe aviária lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho, portanto, no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Portanto, Fernanda, sextou! Sextou, mas antes disso, Sérgio Braga, já vou agradecer aqui, mas nós temos um convite do Maurício Bellinello para o curso, então é isso que a gente vai acompanhar agora. A gente já vai colocar na tela para vocês informações importantes do curso do Maurício Bellinello, que a gente tem aqui de introdução às commodities, Sérgio Braga, que, se eu não me engano, é a 18ª edição também, que nós temos, enfim, a 18ª turma, na verdade, que nós temos o prazer de formar aqui a partir dessa iniciativa entre o Maurício Bellinello e João Batista Olive. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de introdução aos mercados de commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você.
Só reforçando então o convite do João, precisa enviar uma mensagem para esse número na tela, que é o 199-8907-8047, e falando que você quer participar para realmente reservar a sua vaga. Agora sim, sextou. Sérgio Braga, muito obrigada, mais uma semana, mas nós voltamos semana que vem com mais informações, né, Sérgio? Exatamente. Um abraço, bom fim de semana, bom descanso para quem vai descansar, mas o campo não para, né? Não descansa, mas mesmo assim, bom final de semana a todos. Obrigada, Sérgio, para você também. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Segunda-feira, 12h30, a gente tem um encontro marcado e estamos esperando vocês. Bom final de semana. Tchau!